Graças a Deus. Os irmãos podem fazer o favor de sentar. É bom poder estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor pela sua bondade para conosco. É mesmo gratificante poder estar na casa do Senhor e deleitar na presença do Senhor com a sua presença e a sua bondade sendo concedida a cada um de nós. Eu queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 20. E nesta passagem bíblica, vamos estar a falar sobre tradição e contaminação espiritual, um tema que foi debatido aqui com Jesus e alguns mestres da religião, e também com a presença dos seus discípulos, onde nós podemos aprender aqui uma grande lição espiritual para as nossas vidas. Você que nos assiste através da internet, ou talvez você que está aqui presente, que ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, talvez você esteja a procurar uma resposta espiritual para a sua vida. Nessa passagem bíblica, temos aqui um grande ensinamento, uma grande, séria advertência da parte de Jesus quanto aos enganos religiosos e crenças que não poderá trazer salvação e perdão para a sua vida. E é muito importante que você que nos ouve esteja atento a essa passagem bíblica, porque certamente Deus tem uma mensagem para o seu coração. E nós vamos meditar nessa palavra de Deus, e também a nós, já que já somos crentes em Jesus Cristo, também há aqui um conselho para que nós também não nos deixemos de estar agarrado à palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20 diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai e nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Graças a Deus. É maravilhoso nós ouvirmos os relatos bíblicos a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos confrontos que Jesus teve
com os religiosos da época, que tentavam imprimir as suas convicções humanas, os seus preceitos humanos, para misturar ou até para suprimir a palavra de Deus. E Jesus sempre tinha uma resposta que levava aos seus corações ensinamento. Nessa passagem bíblica, nós vamos falar sobre tradição e também sobre a purificação espiritual. É o tema que eu escolhi, mas está aqui contido nesse texto. Eu fui ao dicionário para tentar aqui transmitir aquilo que os irmãos certamente já sabem, mas só para clarear a nossa fala nessa tarde e dizer assim, tradição significa transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças e lendas para as pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Ou seja, tradição é tudo aquilo que vai sendo somado dos antepassados, dos tempos passados, tudo aquilo que vai se transmitindo, essa transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, forma uma cultura, ou seja, esses elementos passam a fazer parte da cultura. Os fariseus, eles cometiam o grave erro ao invalidar o mandamento de Deus pela sua tradição. E aqui está o cerne dessa questão que Jesus travou com os fariseus a respeito da purificação espiritual. E eu vou procurar desenvolver aqui esse raciocínio. A questão em si não se tratava de higiene. Toda pessoa que se encontra em seu estado normal compreende claramente que a higiene pessoal é fundamental para a sua saúde. O assunto ali não era a questão da higiene. Quando os fariseus viajaram de Jerusalém lá para a região da Galileia, foram atrás de Jesus para colocá-lo nessa situação. E quando chegou lá, eles abordaram o Senhor Jesus e disse assim, por que os teus discípulos não respeitam ou não guardam as tradições dos anciãos, dos antepassados? Porque eles comem sem lavar as mãos. E Marcos e o outro evangelista diz que os fariseus principalmente, eles criaram uma tradição que eles, quando saíam, iam ao mercado, quando voltavam para casa, eles não comiam nada sem que pelo menos lavasse várias vezes as mãos, lavavam tudo aquilo que eles tocavam, eles tinham que lavar, porque para eles aquilo era um ritual que lhes fazia ficarem puros diante de Deus. Aquilo era para tirar tudo aquilo que estava errado neles ou que contaminava-os. Era esse o pensamento que eles tinham. E eles foram falar com Jesus. Então, por que os teus discípulos não guardam a tradição, não respeitam, não obedecem a tradição dos anciãos? E Jesus podia dizer, olha, eles não guardam porque eles já compreenderam a verdade. Jesus podia responder isso a eles. Mas como Jesus seguiu a linha lá dos mestres, que eles eram mestres, e eles faziam o tal das respostas deles, usavam um método que era de redarguir, Jesus respondeu fazendo-lhes uma pergunta também, e disse, por que vocês também não guardam, não obedecem os mandamentos e transgredindo com as vossas tradição? Por que vocês também transgridem os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? E foi explicar, porque a questão ali estava mesmo para desmascarar aqueles fariseus e aquele povo religioso que estava, além deles estarem errados, eles queriam fazer que outras pessoas também cometessem os mesmos erros, porque eles eram os ensinadores, e eles tentavam passar um engano, uma mentira, através das suas tradições religiosas, eles neutralizavam ou invalidavam os mandamentos de Deus. E Jesus, então, vai confrontá-los. Jesus diz assim, está escrito na lei de Deus, que o mandamento de Deus é que vocês devem honrar os vossos pais, pai e mãe. É um mandamento, e aliás, é o primeiro mandamento com promessa. Honra ao teu pai e à tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a face da terra. E vocês estão desfazendo ou estão negligenciando este mandamento por causa da vossa tradição. Vocês estão ignorando o mandamento de Deus
porque criaram uma tradição. Qual era a tradição que Jesus estava combatendo? Era que os fariseus, no passado dos tempos, eles criaram mitos, criaram várias regras e acrescentaram à lei de Deus algumas práticas que violavam os princípios de Deus. Uma delas era, Marcos fala sobre isso, chama de Corban, era um voto que eles faziam, que os escusava de assumir a responsabilidade com os pais ou com o próximo. Em particular aqui os pais, porque eles faziam um voto, consagrava tudo que eles tinham a Deus, diziam, tudo que eu tenho, os meus bens, as minhas finanças, pertence a Deus. E eu agora não posso tirar aquilo que é de Deus para ajudar o próximo ou a minha família, principalmente aos pais. E com isso, eles fugiam da responsabilidade, que era o cuidado que eles deviam ter com os seus pais. Que era um mandamento de Deus. Era, não, é um mandamento de Deus. Isso não era, é. Há muitas pessoas que ignoram esse princípio e são irresponsáveis com o cuidado que deve ter com seus pais. Eu outro dia estive conversando com uma pessoa e ela disse assim, olha, eu tenho eu estou no lar, e a pessoa disse, eu estou no lar há algum tempo e não sei da minha família. E alguns filhos, é muito mais fácil para eles pegarem os seus pais e metê-los numa casa onde há alguém que vai cuidar deles, e eles mandam dinheiro para ajudar a pagar e completar a fatura lá da Segurança Social, e passam anos e anos sem vê-los. E aquelas pessoas que os criou, que cuidou deles, que fez tudo por eles, são relegados ao abandono por muito cuidado por outras pessoas, porque os filhos ignoram, são capazes de mandar dinheiro, de arrumar dinheiro, isso não é problema. Mas o amor, o respeito, a honra que ele deve aos seus pais, eles negligenciam, e é um mandamento de Deus. E os fariseus eram mestres para dizer, Jesus diz, por que vocês estão acusando os meus discípulos? Jesus diz, por que estão acusando os meus discípulos de comer sem lavar as mãos, achando que eles estão impuros, enquanto vocês estão negligenciando o mandamento de Deus com a vossa tradição, porque consagraram o que vocês têm a Deus, e com isso escusam-se de cumprir com a vossa obrigação, que é de cuidar dos seus pais. Era isso que estava na contenda que eles tentaram desenvolver e foram apanhados no seu pecado, porque eles estavam negligenciando a vontade de Deus. Nós já mencionamos, nessa leitura bíblica, que a tradição humana, ela está presente em toda a cultura, mas ela não pode, de forma alguma, suprimir a palavra de Deus. Ela não pode sobrepor a palavra de Deus. As tradições, por mais que as pessoas valorizem, elas não podem sobrepor a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. E quando uma pessoa, por exemplo, deixa de servir a Deus, de obedecer a Deus, de honrar a Deus, de fazer aquilo que Deus manda por causa da sua tradição, essa pessoa está andando fora da vontade de Deus. Porque a tradição não tem o poder de neutralizar a palavra de Deus. E os fariseus eram mestres em tentar fazer com que a palavra de Deus fosse deixada para trás. E esse princípio, infelizmente, hoje nós o temos ainda. Infelizmente, muitas pessoas, e talvez seja o caso do amado ouvinte e amigo que nos ouve, que talvez esteja preso a alguma tradição, e por causa dessa tradição tem fechado o coração para uma verdade de que você precisa de salvação e que Jesus é o único meio de salvação. Algumas pessoas têm passado essa vida, têm passado para a eternidade sem salvação, porque estão agarrados e presos a tradições. Não, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu bisavô, eles eram assim, eles faziam assim, eles viviam assim, e eu acostumei, eu estou tão habituado a isso que eu não consigo deixar isso para obedecer a palavra de Deus. Mas se a tradição tem impedido que você cumpra com a vontade de Deus, essa tradição tem sido um mal para você. Muitas pessoas têm procurado uma forma de resolver os seus problemas através da tradição. E são costumes, são coisas que as pessoas podem até achar interessante. Ouça, eu li recentemente
uma história, e nessa história até fala aqui de Portimão. Eu estava fazendo umas pesquisas e fui ler que tinha lá uma lenda que envolve aqui a cidade de Portimão. Em 1662, data-se de 1662, aqui em Portimão criaram-se a feira de São Martinho. E isso surgiu de uma lenda. A lenda do tal São Martinho, que tornou-se um santo da Igreja Católica, honrado e venerado, a lenda diz que um soldado romano, eu estava lendo, achei interessante, diz que um soldado romano estava fazendo uma viagem no seu cavalo e passou por um lugar e encontrou um cidadão que estava andando e com muito frio e com fome, e aquele soldado bondoso, desceu do seu cavalo, pegou uma faca, partiu a sua capa vermelha que trazia às costas e deu uma das partes da capa para aquele homem que estava com frio para se aquecer. E ele montou no cavalo e foi embora. Lá mais à frente, encontrou outra pessoa que estava também com frio e com fome, e ele então desce do cavalo e pega aquela outra parte que tinha com ele e deu para aquela pessoa e foi embora, e o frio era muito e ele ficou sofrendo as consequências, porque o coração dele, generosidade, ele foi atender aquela necessidade das pessoas, mas ele mesmo ficou desprotegido. Mas como ele fez um ato generoso, no meio daquela tempestade, no meio daquele frio, daquela terra, o céu abriu e o sol brilhou sobre ele e o aqueceu. E isso foi notório a todas as pessoas, e ele começou a ser venerado, tinha que se tornar-se uma pessoa santa, e depois eles foram criados meios, levaram para a França. Ele diz a lenda que ele foi para a França e ele começou a ser uma pessoa importante dentro do meio religioso e passaram a cultuá-lo porque ele era um santo homem e criou-se o santo. E hoje, ainda hoje, em novembro, muita gente comemora e homenageia este tal São Martinho, que era o Martinho, o nome do soldado romano, que tornou-se um santo. É uma lenda, e as pessoas acreditam nisso, honram essa lenda, criam isso e neutralizam a palavra de Deus com lendas, com tradições, com contos, com mitos. Sobrepõem todas a verdade bíblica. E algumas pessoas estão tão fechadas, os seus corações, que não querem de forma alguma abrir o seu coração para compreender a verdade e continua no engano e na mentira e não tem salvação, não tem perdão dos seus pecados, porque ninguém pode trazer perdão para uma alma a não ser Jesus Cristo. E o nosso perdão, a nossa salvação, a nossa libertação só está na pessoa de Jesus Cristo. E o inimigo da nossa alma, ele é perito para criar mitos e ideias para poder tentar impedir as pessoas de acreditar na palavra de Deus. Criam muitas histórias. As pessoas aquilo que talvez seria coisas normais, até culturais, passam a ter valores espirituais. E era isso que estava aqui envolvido na questão dos fariseus. E Jesus chamou, quando Jesus viu que aquela atitude dos fariseus era uma atitude perigosíssima, porque ia colocar pessoas em risco. E se eles continuassem a divulgar aquela sua crença, eles iam influenciar pessoas para poder acreditar também naquela mentira e, por fim, perderiam o direito à vida eterna, à salvação da sua alma. Jesus, então, diz, bem disse o profeta Isaías a vosso respeito. Vocês, como religiosos, vocês, como um povo que diz ser religioso, estão transgredindo os mandamentos de Deus, encobrindo-os com vossa tradição, e Isaías diz, vós sois hipócritas, porque vocês se aproximam de mim com os lábios e com a boca, me louvam, mas o coração está longe. Há muitas pessoas que fazem muitos movimentos religiosos, mas o seu coração está longe de Deus, porque não estão mesmo dispostos a abrir o coração para receber a palavra de Deus e para aceitar a doutrina de Deus, para aceitar a verdade de Deus. Estão acostumados
querem ter as benesses de Deus, querem ter a bênção de Deus, querem fazer tudo que Deus, querem receber de tudo da parte de Deus, mas não querem comprometer-se com Deus, porque isso implicaria em abrir mão das suas tradições, dos seus costumes, de muitas coisas que são prejudiciais para a sua vida espiritual. E alguns, iludidamente, ou recebendo ou aceitando os engodos das religiões, tentam refugiar-se em mentiras e enganos que não poderão dar paz ao seu coração, nem salvação para a sua alma. As pessoas fazem sacrifícios, as pessoas acreditam em muitas coisas, as pessoas creem em tantas coisas que as pessoas transmitem de geração para geração. E se nós tivéssemos tempo, nós íamos falar. Eu mesmo conheço várias lendas, várias coisas, coisas que as pessoas acreditam como sendo verdade, mas que os irmãos também sabem. Tem tantas superstições que as pessoas levam aquilo como se fosse fazendo parte da sua religião, mas são superstições. Não tem fundamento bíblico, não é verdade, mas as pessoas estão agarradas àquilo e presos àquilo e negligenciam a palavra de Deus, rejeitam os mandamentos de Deus, rejeitam a palavra de Deus, enquanto estão com a sua boca, com a sua vida, dizendo glorificar a Deus, louvar a Deus, o coração está longe de Deus, porque Deus não faz parte de uma vida de pecado. Deus não se compromete com o pecado. Aliás, Deus ama o pecador e ama para valer, mas Deus não ama o pecado, Deus não aceita o pecado. Deus recebe o pecador arrependido, mas Deus não aceita o pecado. Foi por este amor para o pecador, para com o pecador, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer ali na cruz do Calvário. Nosso irmão cantou aqui que aquelas marcas que Jesus tem nas mãos, os cravos que lhes foram pregados, a sua crucificação foi a marca do seu amor para conosco, prova que ele nos amou, para nós não continuarmos na mentira, no engano. Jesus veio para nos libertar, ele veio para nos restaurar, para nos livrar deste mundo de pecado. E depois Jesus então reúne os seus discípulos e a multidão que estava ouvindo e diz: ouça, entendei o que eu vou dizer. Não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai da boca do homem, porque o que sai procede do coração. E os discípulos, quando ouviram aquilo, e os fariseus, quando ouviram aquilo, os religiosos pensaram logo na lei de Moisés. Eles disseram: olha, mas o que esse Jesus está a dizer está contrariando a lei, porque eles haviam lá vários tipos de animais, de alimentos, de aves, de répteis, que eles não podiam comer. Então agora Jesus diz que o que entra na boca do homem não contamina o homem, mas sim o que sai. E os discípulos chegaram a Jesus: olha, sabias que com essa tua palavra escandalizaste aí os fariseus? E Jesus então faz uma grande revelação. Essa revelação ainda hoje permanece a mesma. Jesus diz assim: olha, deixai-os, porque nenhuma planta que o meu Pai não plantou, ela permanecerá. Toda planta que o meu Pai não plantou, ela será arrancada. Deixai, porque eles são cegos, guias de cego, guiar cegos, e o cego guiando o cego, ambos cairão na cova. O que Jesus disse é que Deus não aprovava o ministério dos fariseus, Deus não aprovava a doutrina dos fariseus, Deus não aprovava aqueles ensinamentos dos fariseus. Eles não eram plantas plantadas por Deus, ou seja, não tinha autoridade de Deus. Os seus ensinos eram ensinos perigosos, que o Senhor não podia aprovar os seus ensinamentos. E depois diz que todos eles iriam cair na cova, e aqueles que o seguiam também iriam cair na cova. Ou seja, os cegos espirituais, ao guiar os cegos, ambos cairão na cova. Deus não pode aprovar a mentira. Embora as religiões até do mundo podem proclamar e usar até o nome de Deus e fazer tantas coisas e proclamar tantas coisas em nome de Deus, Deus não tem participação, Deus não aprova aquilo que está em desacordo com a sua palavra. Deus não contradiz a sua palavra, Deus não contraria a sua vontade. Embora as religiões tentam trazer para si a autoridade de Deus através das suas tradições, das suas práticas, dos seus costumes, dos seus mitos, das suas lendas, Deus não dá aprovação. A palavra permanece a mesma. A planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Eles são cegos, guias de cegos, e aqueles que o seguem também cairão na cova, porque um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. E Jesus passa para a importância
daquilo que eles estavam tentando fazer com superstições. Porque quando eles achavam que o pecado, a falta que eles cometiam, o erro em que eles viviam, podia ser tirado através da água, eles lavaram várias vezes as suas mãos, lavaram o seu corpo, banhar-se várias vezes, e lavar os jarros, lavar tudo aquilo que eles tocavam, e achavam que aquilo podia tornar-se purificava-os das faltas e dos seus pecados. Era uma falha muito grande espiritual, que com o decorrer do tempo eles passaram a acreditar. E Jesus, então, para desfazer aquilo, diz, olha, as vossas faltas não são limpas com essas coisas artificiais. Ele diz, e também, aquilo que o homem come, não tem o poder de o contaminar espiritualmente. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque quando ele come, a comida vai para o seu estômago, vai para o seu ventre, depois é lançado fora. Mas aquilo que sai do coração do homem, de onde procedem os maus pensamentos, uma pessoa sem Deus, um homem, genericamente falando, sem Deus, sem o Espírito de Deus, sem ser nascido de novo, o seu coração é mau, é totalmente mau, ele maquina mal, os seus pensamentos são maus, é do coração do homem, sem Deus, que procede todo o mal, maus pensamentos, adultérios, prostituições, crimes, roubos, furtos, tudo aquilo que, calúnias, tudo aquilo que está dentro de um coração sem Deus. É isso que impede uma pessoa de ter a salvação da sua alma. É ter um coração maculado, um coração que maquina o mal, um coração que necessita da purificação. E Jesus diz, vocês precisam ter cuidado, não é com as vossas mãos comer alguma coisa, sem por lavar as mãos, porque isso, todos nós sabemos que a higiene é importante, mas vocês não podem pensar que a água tem o poder de purificar os vossos pecados. Vocês não podem acreditar que rituais, que tradições, que cerimônias têm o poder de purificar os vossos pecados. E Jesus então diz, você tem que estar preocupado porque do coração do homem procede todos os males e você precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo, você precisa ter uma vida de obediência a Deus, de agradar a Deus, você precisa de fato nascer de novo. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que quando nós falamos de salvação, de libertação e de purificação e de regeneração, nós estamos pensando no sacrifício de Jesus Cristo. Nós estamos a pensar que Deus em Jesus Cristo providenciou-nos um meio para que nós pudéssemos ter transformação da nossa alma, da nossa vida, que nós pudéssemos ter o nosso coração de pedra arrancado, um coração impuro, um coração contaminado, e ter o coração regenerado, um coração novo, um coração onde o Senhor habita, que o seu Espírito tenha domínio sobre ele, e que o Senhor possa imprimir nele as suas leis. O sangue de Jesus Cristo é o único antídoto para purificar o coração e purificar uma alma e perdoar os nossos pecados. Na palavra de Deus, em João, 1 João capítulo 1, de 5 a 10, nós lemos uma passagem onde vai nos falar sobre essa purificação. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10, diz assim, e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, o único meio de que alguém possa ter a purificação espiritual para estar diante de Deus e ter a sua vida em dia com Deus, não é através de tradições, não é através de ritos e mitos, mas é através de Jesus Cristo e da purificação pelo sangue de Jesus Cristo vertido ali na cruz do Calvário. Todos podem ter o perdão dos seus pecados, mas esse perdão só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. As religiões não têm o poder de purificar ninguém. As religiões não têm o poder de perdoar ninguém. Ninguém pode dar perdão. Jesus Cristo é o único que pode trazer perdão para a sua vida e salvação para a sua alma. E esta é a mais pura verdade bíblica, de que só Jesus Cristo salva.
Só Jesus pode libertar a pessoa. Então, essas crendices, essas lendas, essas coisas podem servir até para entreter as pessoas, mas não tem poder nenhum de salvação, nem de libertação e nem de purificação. Muitas lendas, muitos mitos, muitas tradições, muitos costumes que os povos criaram, e as pessoas acham até bonito. Quando nós chegamos na época agora está aproximando a época do verão, e geralmente na época do verão, as pessoas, os imigrantes, eles vêm para as suas terras, e nas terras, as pessoas das terras estão tudo aguardando que os imigrantes voltam, porque tem lá muitas festas, faz muitas festas naquela época, e ali tem vários tipos de tradições que eles cumprem, e alguma dessas tradições tem uma vertente espiritual, religiosa, e muitas pessoas acreditam que aquelas crenças religiosas vai dar a eles condições de entrar no céu, de serem salvos, de ter perdão dos pecados, de estar bem com Deus, e agrada a pessoas que choram, a pessoas que ficam ansiosas o ano todo esperando essa data para estar na sua terra, para participar daquelas festas, daqueles lugares, mas isso não pode trazer salvação para ninguém. São apenas tradições, mas não tem poder espiritual. Não está biblicamente enquadrado com a vontade de Deus, não tem o poder, pelo contrário, muitas dessas tradições religiosas só têm o poder de afastar as pessoas de Deus. Porque enganam as pessoas, engodam as pessoas têm uma falsa segurança de estar bem com Deus, mas negligenciando. Estão coando um mosquito e engolindo um camelo, como diz o Senhor Jesus. Estão deixando de praticar a vontade de Deus, não estão obedecendo a palavra de Deus, não guardam os mandamentos de Deus, não têm comunhão com Deus, não creem verdadeiramente na palavra de Deus, estão agarrados, mas têm aquela falsa sensação de, por serem religiosos, estão bem com Deus. Mas religião não pode dar salvação a ninguém. Só Jesus Cristo salva, e é necessário que a pessoa, individualmente, pessoalmente, tome um compromisso com Jesus e o receba como seu único e suficiente Salvador. Talvez essa seja a sua oportunidade, você que me ouve através desse serviço da internet ou dos vídeos, esse dia, hoje, é o dia da salvação, é o dia que o Senhor preparou para que você assuma um compromisso com Deus e tenha a verdade no seu coração, a palavra de Deus, e não tenha uma falsa segurança por talvez participar de festas religiosas, de frequentar templos religiosos, de andar com pensamentos religiosos, ou pertencer à família de tradição religiosa.